Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho nesta sexta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Esta é a primeira sexta-feira do mês de setembro, mês dedicado à Palavra de Deus. Toda primeira sexta-feira é um dia no qual a gente contempla de modo muito especial o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Um santo da igreja, São Gregório Magno, cuja memória a igreja celebra hoje, ele já dizia que pela palavra de Deus a gente deve aprender a conhecer o coração de Deus, que é uma espécie de carta de Deus revelando para nós o seu próprio coração. Então, no coração do Filho de Deus, nós aprendemos a conhecer quem é o seu Pai, quem é o Deus que Jesus anuncia, o Deus que Jesus apresenta para cada um e cada um de nós. Nós começamos a ler na segunda-feira o Evangelho segundo Lucas, começamos a ler o capítulo 4 deste Evangelho, e é a primeira sexta-feira que a gente vai ouvir o Evangelho segundo Lucas. Toda sexta-feira tem para nós uma marca muito clara, que é uma marca penitencial. Sexta-feira é aquele dia que nós celebramos a paixão, a morte de Jesus. Interessante porque quando a gente fala na paixão, paixão é uma palavra que tem um duplo sentido na nossa língua, né? Paixão significa o encantamento, paixão significa o amor grande que a gente tem, mas paixão também é uma palavra que remete a sofrimento. Então, sexta-feira é para nós um dia em que se recorda a paixão de Cristo. Devemos entender esse duplo sentido. O dia que lembra a sua morte, o dia que lembra a sua dor, mas é o dia também que lembra o seu amor infinito por nós, o seu amor imenso a ponto de entregar a vida por nós. Como Jesus mesmo nos diz, não é? Não existe maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. É isso que nós contemplamos numa sexta-feira. Agora, nós cristãos católicos temos um modo muito interessante de lidar com a sexta-feira. Justamente por ser o dia em que se recorda a paixão, a morte de Jesus, nós lembramos a sexta-feira como um dia em que a gente faz certas renúncias. E uma renúncia que a gente faz é a chamada abstinência. A abstinência justamente significa um ato de renúncia, de se abster, de não ter aquilo, de se distanciar de uma determinada coisa. E qual é a abstinência que a gente faz na sexta-feira? Normalmente é a abstinência de renunciar a comer carne, por exemplo. Os judeus antigos, e até hoje também, mas no tempo de Jesus, tinha aquela questão deles praticarem jejum 2 vezes por semana. Os primeiros cristãos também foram fazendo isso ao longo dos tempos. Hoje, de acordo com a legislação da igreja, tem 2 dias que são dias obrigatórios para a prática do jejum, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Outros dias de jejum podem ser, por exemplo, convocados, pedidos, né? Por exemplo, o Papa Francisco nos pediu no início desse mês um dia de jejum, um dia de oração pelos cristãos do Afeganistão. E cada um de nós, na sua própria prática pessoal, vai redescobrindo, por exemplo, o valor do jejum ou de outras práticas penitenciais. Mas o jejum tem a sua raiz muito forte, justamente numa atitude de amor. Jesus praticou o jejum. Nós sabemos, a Bíblia nos fala, o Evangelho nos mostra 40 dias de jejum, em que ele foi para o deserto e nos quais dias ele também foi tentado pelo maligno e venceu as tentações do maligno. Muitas vezes nós já falamos que essas tentações na vida de Jesus foram um contínuo, não foram só tentações daqueles 40 dias, mas toda a sua vida foi um ser colocado à prova, pelo maligno. O texto que o Evangelho nos apresenta hoje é o de Lucas, no capítulo 5, versículos de 33 a 39. Logo vocês vão me dizer, que salto foi esse que a gente deu? Porque ontem a gente leu o capítulo 5, versículos de 1 a 11, e hoje a gente já pulou para o capítulo 5, versículos de 33 a 39. De fato, é bem isso mesmo. A sua observação seria justa, em caso se você notou isso. O que é que tem aqui no meio desse caminho que não foi narrado, que a liturgia não narrou para nós? Depois que
que Jesus faz aquela pesca milagrosa em que Pedro joga de novo as redes no mar por causa da palavra de Jesus, nos é apresentada uma cena em que em uma determinada cidade apareceu um homem coberto de lepra, cai diante de Jesus e pede para ser curado. Aqui é um fato notável porque esse homem aparece numa cidade. Eu disse para você que a palavra cidade é muito importante no Evangelho de Lucas, e a gente sabe que os leprosos não poderiam ficar dentro da cidade. Eles deveriam se afastar, eles deveriam se isolar, e até hoje é assim em muitos lugares, né? Existem áreas da cidade de antigos leprosários que a gente sabe que é sempre fora da cidade, justamente como uma forma de preservação dos demais que estavam dentro da cidade. Esse homem aí dentro dessa cidade, quando Jesus estando numa cidade, apareceu esse homem coberto de lepra. Jesus não criticou o homem que estava coberto de lepra porque ele estava ali dentro da cidade, não disse que ele deveria ter ido para o acampamento, etc. Esse aqui é um contraventor da lei, e Jesus o acolhe, e Jesus o purifica como ele tinha pedido, e pede que esse homem que vá se apresentar para os sacerdotes. E o que acontece é que o próprio Jesus agora, como que ele troca de lugar, e Jesus diz aqui o Evangelho, ele se retirava para lugares desertos onde se entregava a oração, porque as multidões cresciam onde Jesus chegava. Então Jesus era que agora não podia mais entrar nas cidades, quase que está vivendo como uma espécie de leproso. Depois vai apresentar Jesus, que estava ensinando na presença de fariseus, de mestres da lei, e depois aparece aqui um homem que era paralítico e tem que abrir o teto para descer esse paralítico na frente de Jesus. Jesus perdoa o pecado desse paralítico. As pessoas ficam se perguntando como é que ele está ali perdoando pecados, só porque só Deus tem poder de perdoar pecado. Jesus diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar o pecado, diz para o paralítico, levanta-te e anda. E tem uma outra cena que abre esse texto de agora que nós vamos ouvir. É que quando Jesus saiu daquela casa onde tinha acontecido essa cena em que o teto é descoberto e desceram esse paralítico, é que ele encontrou um publicano chamado Levi, que nós chamamos de Mateus. Esse Levi estava sentado na coletoria de impostos. Jesus diz para ele, vem e segue-me, e aconteceu que Jesus foi homenageado por Levi na sua casa. Levi faz um grande banquete, convida Jesus para ir lá comer com eles. Vai Jesus, vão os discípulos, e os fariseus e os escribas ficaram murmurando, perguntando aos discípulos de Jesus, como é que o mestre de vocês come com os pecadores, come com os publicanos? E aí Jesus respondeu para eles, não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. Lembra que eu disse a você que Lucas é um médico, E que ele disse, até lembrou aquela frase de Jesus em Nazaré, médico, cura-te a ti mesmo. Agora nós estamos vendo que esse médico, que é Jesus, ele está cuidando de curar essas pessoas que são as desprezadas dentro da sociedade, as mal vistas, como é o caso de Levi, esse publicano. Esse é o contexto desta cena que nós temos na liturgia no Evangelho de hoje, Lucas no capítulo 5, versículo de 33 a 39. Assim nos diz, naquele tempo os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, naquele mesmo contexto em que Jesus já tinha dito para eles que quem precisava do médico são os doentes. Então os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Agora já começam a atacar os discípulos de Jesus, não mais agora porque estão ali comendo com os pecadores, mas de modo geral eles não seguem essas regras
que a religião estava pedindo das pessoas, né? Porque era muita regra de purificação, forma de lavar as mãos, forma de fazer abluções e todas essas coisas que eram muito observadas. Mas Jesus tem um estilo todo diferente de mostrar o caminho de Deus para as pessoas. João Batista, né, e os seus discípulos observavam também essas práticas. Como eu já disse antes, Jesus não tinha nada contrário à prática do jejum, ele próprio o tinha praticado. Mas agora, é muito importante o que Jesus tem para dizer agora, e é isso que estava faltando aos fariseus e aos escribas: a capacidade de discernir as coisas, a capacidade de avaliar as situações e saber se comportar de acordo com o momento está pedindo de nós. Não é saber o que é pedido a gente numa determinada circunstância, numa determinada ocasião, não é? Uma coisa é quando você está de luto, outra coisa é quando você está fazendo festa, não é? Existe a roupa própria para entrar numa festa, existe a bebida própria de uma festa, existem as coisas do dia a dia, existem as coisas extraordinárias. E a gente deve saber viver, discernir cada momento, para viver em sintonia com cada momento. E aí Jesus diz para eles: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com ele. Jesus está falando dele mesmo e da sua presença no mundo. Ele é o noivo que veio para se casar com o seu povo. Então Jesus está dizendo para esses fariseus que os seus discípulos estão vivendo esse momento, que é o momento da alegria de uma festa de casamento. E eles não podiam fazer jejum justamente nesse momento, porque é hora de festa. O momento é de festejar. O momento é momento de celebrar. E diz Jesus: mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, e então eles jejuarão. A prática do jejum cristão é aquela prática de um jejum que é sempre voltado para a solidariedade. A gente não deixa de comer como quem está fazendo uma dieta, como quem quer cuidar do corpo, como quem quer cuidar da saúde. É uma prática do jejum não para cuidar do corpo, mas para cuidar do outro. É para que a gente possa ter possibilidade de ajudar também os outros a sair de uma dificuldade. É descobrir que a gente pode partilhar alguma coisa com os outros. O santo que nós estamos celebrando hoje é São Gregório Magno. São Gregório Magno, ele nasceu aí por volta do ano 540 e morre no ano 604. Ele foi um jovem, uma pessoa que por volta dos 30 anos de idade, ele era prefeito aqui da cidade de Roma. E tinha sido tocado pelo Evangelho e abandona, inclusive, a sua carga política, o seu cargo político, e se converte e se entrega ao Evangelho de forma que ele quer viver como um monge. E aqui há um monte na cidade. Roma é conhecida pelos 7 montes, as 7 colinas que tem dentro da cidade de Roma. E uma dessas colinas é o chamado Monte Célio. E ali, na casa da família de Gregório, a família dos Anísios, ele com a sua mãe, Santa Sílvia, funda um monastério. E seguindo a regra de São Bento. A palavra monge vem de monacos, mon significa uma coisa só. Ele queria se tornar uma coisa só com Deus, ele buscava a sua integração, ele não queria viver na dispersão. E valoriza muito a leitura da palavra de Deus. E ele descobriu uma coisa, ele descobriu que a leitura da palavra de Deus ficava muito mais enriquecida quando esta leitura da palavra de Deus é feita em comunidade. E ele diz que o outro, o irmão e a irmã, é um órgão da verdade. Quando esse irmão e essa irmã põe em prática a palavra que ele lê. Portanto, a palavra vivida pelo outro oferece para mim, inclusive, chave de leitura para a Bíblia. E ele dizia que muita coisa que ele, lendo sozinho a Bíblia, não conseguia entender, ele entendia lendo com os irmãos
lendo com as irmãs. Ou seja, é uma espécie de antecipador daquilo que hoje em dia nós chamamos de círculo bíblico, uma leitura da Bíblia que é feita na comunidade. E ele achava, sobretudo, que a forma boa de entender a palavra de Deus era a leitura feita na comunidade, mas sobretudo porque a vida do outro oferecia uma chave de leitura, oferecia uma interpretação. O irmão, a irmã, era também iluminado por aquilo que Deus dizia e era uma inspiração para ele. Mas a vida de Gregório como monge não era somente a vida de quem lia a Bíblia, era a vida de quem também praticava a caridade. E ele, todos os dias, nesse seu espécie de monastério lá, ele vai viver com aqueles que estão com eles, fazendo atenção muito grande aos peregrinos. É um período em que em Roma se viveu grandes invasões e presença de pessoas estrangeiras. E, aliás, era um tempo de muita guerra e Gregório queria mostrar para quem era peregrino, para quem era estrangeiro, que ele era bem-vindo na cidade. Nesse sentido, São Gregório é o pai daquilo que hoje nós chamamos de a Europa, em que as pessoas viam os povos estrangeiros como os bárbaros e Gregório via também como a possibilidade de acolher irmãos e irmãs e mandava missionários daqui para outras terras, como por exemplo a chamada Bretânia, que hoje é a atual Inglaterra, mandando que se observasse sobretudo o respeito pela cultura daqueles povos, que esses missionários que estavam indo aqui do Monte Célio para esses lugares, o respeito que eles tinham que ter pelas diversas culturas. Então, uma das coisas que no monastério de São Gregório se fazia era lavar os pés desses que chegavam como estrangeiro e oferecer para eles um prato de comida. Nesse período de crise que se vivia, como nós estamos vivendo agora também, né? Um período de crise e de tanta dificuldade econômica, social e cultural, quando alguns monges queriam deixar a cidade de Roma para ir viver no deserto, Gregório perguntou para eles: eu fico me perguntando, lá no deserto, querendo viver o isolamento e esse retiro que vocês querem viver, vocês vão lavar os pés de quem? Ou seja, a leitura da palavra de Deus precisava ser acompanhada desses atos de amor e desses atos de caridade. A palavra de Deus a gente compreende não quando sabe interpretar muito bem tudo que está escrito no texto, mas quando a gente sabe viver o amor em relação ao outro. Portanto, a nossa prática do jejum é esse jejum que se inspira na caridade também que você pode fazer ao seu irmão. Quando você jejua e sabe dividir o pão que você tem com aquele que tem necessidade e está perto de você. Nesse sentido, o discernimento com o qual Jesus nos chama hoje a atenção, chamando a atenção desses fariseus e escribas, é mostrar isso para a gente, que a nossa prática do jejum nos une a Deus, mas deve nos unir também aos irmãos e às irmãs, sabendo que a gente deve viver esse ideal de ser uma coisa só, com Deus, mas também com os irmãos. E aí Jesus contou uma parábola para esses doutores da lei, esses escribas, dizendo: ninguém tira retalho de roupa nova para fazer um remendo numa roupa velha, senão vai rasgar toda a roupa nova e o retalho novo não vai combinar com a roupa velha. Ninguém vai colocar vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem. O odre normalmente era feito com couro, não é, de animal, não é, para carregar o vinho ali dentro. Nesse sentido, essa vasilha era uma forma também que os padres antigos tinham de, interpretando esse texto, pensar no próprio mistério da encarnação. Esse vinho novo só cabe no coração do homem novo. Então Jesus, quando ele se encarna, toma nossa pele, toma nossa carne, ele é o odre novo no qual é colocado o vinho novo do Evangelho. E, portanto, é uma festa. Lembra do Evangelho segundo São João, que numa festa de casamento, Jesus fez a água se transformar em vinho? Então Jesus, o que ele nos propõe com a leitura do Evangelho é essa renovação interior, para que a gente possa se tornar esses novos odres nos quais o Evangelho de Jesus pode ser colocado. E nesse sentido, Levi tinha entendido exatamente isso,
que era uma festa o que ele estava vivendo e que a sua renovação é completa. O Evangelho só pode caber num coração que se renova, num coração que é novo. Lembra que Deus promete através do profeta Ezequiel: tirarei do coração de vocês o coração de pedra, no lugar eu vou colocar um coração de carne. O odre novo é justamente este, o coração de carne que Deus coloca dentro de nós para receber o vinho novo do Evangelho. Há um dos cânticos da oração da manhã, das laudes, que diz assim: Leti bibamus ebrietatem spiritus. Bebamos ébrios, essa ebriedade do Espírito Santo. Lembra que no dia de Pentecostes, Lucas vai dizer que as pessoas, quando viram os discípulos falando em línguas diferentes, eles estavam dizendo que as pessoas já estavam embriagadas às 9 horas da manhã com aquele vinho doce, e eles vão dizer: não se trata de um vinho, não, se trata desse Espírito, aquele mesmo Espírito que Jesus diz que na sinagoga de Nazaré, ele diz: repousa sobre mim. O Espírito não quer apenas ficar sobre nós, o Espírito quer ser derramado dentro dos nossos corações como um vinho novo, que a gente pode experimentar o seu sabor, mas se acostumar com esse sabor do vinho novo, não apenas ficar buscando o sabor de um vinho velho, um vinho que se adapta à vasilha que ele está sendo colocado, ao odre que ele está sendo colocado, mas é um vinho que quer renovar a vasilha onde ele se coloca. Normalmente, quando a gente toma algumas espécies de vinhos, vinho tinto, né, que deve ser conservado por muito tempo, aí faz umas garrafas muito especiais para que a luz não entre, deve ser colocado sempre deitado, etc., dentro da adega. Mas esses vinhos, antes de ser colocados na garrafa, eles passam às vezes muito tempo dentro de barricas de carvalho. E aí quem é bem especialista em tomar vinho, né, quando começa a beber esses vinhos, começa a sentir o gosto do carvalho que entra ali no vinho. Pois é, esse Espírito de Deus não é que ele recebe o gosto e o sabor do barril onde ele é colocado dentro, ele é que começa a dar o seu gosto ao odre, ao barril do nosso coração e da nossa vida. É a nossa vida que passa a ser impregnada pelo gosto do Espírito Santo de Deus, essa alegria que só vem do Espírito do Senhor. Vinho novo em odres novos. Senhor, dá-nos um coração novo, dá-nos um espírito renovado. Renova o nosso coração para que ele seja capaz de receber o dom do teu Espírito, que ele seja capaz de receber essa vida nova que o Evangelho traz para nos transformar, para nos fazer de fato gente nova. E assim a gente possa experimentar o bom sabor do Evangelho e oferecer o bom sabor do Evangelho a todas as pessoas que nós encontrarmos. E aí disse Jesus: ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Nós queremos ter o sabor das coisas velhas ou queremos ter o sabor das coisas novas? Peçamos ao Senhor que a nossa boca saiba saborear o gosto novo do Evangelho, da boa nova, da boa notícia, mas que Ele, sobretudo, nos dê esse coração capaz de suportar a novidade que Ele vem nos trazer. Amém. Minha amiga, meu amigo, peçamos a bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa existência, para o nosso coração no dia de hoje, para que a nossa escuta continue neste dia. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Quero, então, nesse momento, saudar as pessoas que estão aqui acompanhando essa nossa live. Vamos chegar aqui ao início dela. Aqui eu tenho um abraço para Patrícia Schindler. Patrícia, um abraço, né? Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja sempre. Um abraço aqui para o meu colega de estudos, para o Juarez Farias, para Leo Passos, Daci Sampaio, Dayara Souza, um bom dia para você. Para Lio Feliz, Daci Sampaio, para Mima Costa, para Melinha Reis,
aí em Santo Antônio de Jesus, Pedro Miguel, aí em Amargosa, um abraço para Jaci Félix, Santo Antônio de Jesus, Will Oliveira, um abraço para Lilia Davi, para Márcia Silva, Everilda Menezes, aí em Natal, um abraço, Everilda, para Edilene Borges, um abraço para você aí também, nossa Santo Antônio de Jesus, para Jaque Macedo, para Leila Cerqueira, Josimário aí em Laje, um abraço, Cal Rezende aí em Alagoinhas, um abraço, Solange Reinhardt em Cruz das Almas, um abraço para você. Um abraço para Maria Aline Sampaio, também acho que é da minha terra. Jessi Brito, não sei se ela está em Elísio Medrado, em Santo Antônio de Jesus. Leudes Martins, um abraço para você aí em Santos, acompanhando essa nossa transmissão. Um abraço para Cia Sérgio, para Coelho Leitores, né? Vocês viram a postagem de Coelho Leitores, né? Essas novidades sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, né? Toda quarta-feira tem novidades, eles vão aprender muita coisa aí sobre leituras e de modo geral agora nesse mês de setembro vai ser novidades sobre a Bíblia, né? Um abraço também para Cristiane Nogueira, que coordena a nossa catequese na Diocese de Amargosa, para a irmã Luana aí em Teresina. Irmã Luana, estou rezando pela sua co-irmã, não é que no dia de hoje vai fazer essa delicada cirurgia, nós vamos rezar aqui no final também por essa sua co-irmã que vai fazer essa cirurgia hoje. Um abraço a vocês todas aí das franciscanas catequistas. Um abraço para a Ritinha de Cássia, para a Núbia Passos, para a Mari Caldas, a Natália Mercedes aí em Santo Antônio de Jesus, né? E os nossos trabalhadores do comércio que estavam aí num grande embate sobre a questão, não é, do trabalho, a jornada semanal. E eu gostaria de lembrar, a gente é cristão, não é? Cristão católico e temos o mandamento da lei de Deus, não é, que nos fala de guardar os domingos e festas, não é? Vamos pensar nesse tipo de sociedade que tem que gerar trabalho e tem que também não esquecer desse direito sacrossanto do repouso das trabalhadoras e dos trabalhadores. Laís Carvalho, um abraço para você também, para Rosa Santos, Flor Tiago, em Laje, um abraço para você, sempre na Diocese de Amargosa. Também aqui o site da nossa Diocese de Amargosa, né, o perfil da Diocese aqui no Instagram, um abraço para quem está aí à frente desse perfil e para a nossa Diocese, bom dia, né? Cleonice Peixoto, um abraço, Cleo, Deus te abençoe, Deus te guarde. A nossa amiga Cleonice Peixoto, a Bruna Santos Teologia, um abraço para você e para a Fernanda também, aí no Rio de Janeiro, esse pessoal aí ligado à PUC do Rio e essa produção teológica que vai fazendo pelo Brasil afora. É muito bom que a gente tenha leigas e leigos, né, que abracem realmente a teologia e nos ensine a amar a Deus. Eu estou dizendo sempre quando estamos falando de Lucas, né, que ele faz essa proposta de falar de uma obra que ele dedica a um certo Teófilo, mostrando que cada cristão deve se fazer um amigo de Deus. O ideal da sociedade antiga era fazer o filósofo, o amigo da filosofia, e Lucas quer fazer o amigo de Deus, né? O teólogo, na verdade é bem isso. Um abraço para Jorge Geisler, para o Wellington, um abraço aqui também para quem é mais que eu vou aparecendo aqui, eu acho que eu já cheguei ao final. Kika Oliveira, um abraço para Kika Oliveira, para Jessi Brito aí em Nazaré, não é? Um abraço para Maria Eureni, não é? Aí no Ceará. Então vamos nos unindo assim, o Brasil aqui presente, não é, nessa live, e também tem gente da Suíça aqui presente, então é o mundo que se faz presente. O Wellington é de Brasília, Distrito Federal. O Wellington, eu tenho um grande amigo aí em Brasília, é o Padre Batalha, da paróquia de São João Paulo II, não sei se você o conhece ali dessa região, a gente foi um amigo aqui nas missões na Alemanha, o Padre Edvaldo Batalha, né? Um cultor de música, né? Tem uns corais aí na paróquia dele, se você for por lá, dá um abraço. Tem também outros amigos aqui que foram companheiros, não é, daqui do Pio Brasileiros, alguns trabalhando na Anunciatura Apostólica no momento. Então, um abraço daí a vocês que estão aí em Brasília, não é? Brasília que é esse centro de tantas decisões. Rezemos por quem está em Brasília e sobretudo por quem ali deve servir a nossa pátria. Um abraço para Joana Araújo, para Djalma Barreto, que está chegando aqui agora.
Gente, vamos rezar, vamos pedir a Deus sobretudo por essas pessoas enfermas e vamos pedir a Deus, não é que como hoje a gente vê que o odre novo pode ser o coração da gente, Jesus, no batismo da gente, foi o que Jesus fez um transplante de coração, a gente já recebeu o coração novo. O coração novo é esse coração que Deus nos dá através do coração do seu Filho. É o coração do Filho de Deus que é colocado no nosso coração, um transplante de coração. E nós não temos no nosso coração, no nosso peito, o coração de um defunto, mas o coração do ressuscitado. Então vamos pedir ao Senhor que esse coração novo nosso possa receber esse tônico novo. Eu me lembro que o cardeal Vantuan, que ficou preso por muito tempo dentro de um regime totalitário, ele, para celebrar a missa, ele muitas vezes celebrava a missa de noite no cárcere, com 2 gotinhas de vinho na palma da mão e na outra mão um pedaço de uma hóstia, e celebrava a missa ali na escuridão da noite, se servindo da sua memória, celebrando a missa daquele jeito, com aquelas 2 gotinhas de vinho. Interessante que o cardeal Vantuan conta que para o vinho poder entrar dentro da cadeia, eles tinham que usar um estratagema, e dizia que era o remédio para o coração. E de fato, como ele ia usando aos poucos só 2 gotinhas, viu que não era usado para fins de bebida, mas então ele chamava aquele vinho que ele ia usar na missa do remédio do coração. Vamos pedir a Jesus que esse vinho novo que ele nos dá, que é o seu sangue versado na cruz, do qual a sexta-feira faz a memória, seja esse remédio para os nossos corações. E peçamos ao Senhor Jesus que esse seu sangue derramado sobre nós, sobre as nossas almas, seja também segurança e saúde no corpo e na alma de irmãs e irmãos que estão enfermos. Que a nossa oração agora por todas essas pessoas que precisam da nossa comunhão na oração possa nos valer esse momento de comunhão e de oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um bom dia para você, minha amiga, para você, meu amigo, que no dia de hoje a gente possa aprender uma coisa que São Gregório Magno dizia, esse santo que nós celebramos no dia de hoje. Ele dizia que a palavra de Deus cresce com aqueles que a leem. Que a palavra de Deus possa fazer crescer o nosso coração, possa ampliar o espaço da nossa compreensão. Que a palavra de Deus cresça conosco e nós cresçamos nela. Feliz sexta-feira para você, minha amiga, meu amigo.